Aliás, vamos assistir mais um pouquinho da sessão, porque estava no final ali de uma votação, de uma orientação das lideranças dos partidos. Vamos ver o que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decide nesse momento. Robson. Para que se mostre ao Brasil, aos investidores, que o Brasil pode fazer avanço. E tenho que parabenizar nesse momento duas pessoas importantes, muito importantes. Uma, o presidente Rodrigo Maia, como presidente da Câmara dos Deputados. E outra, Vossa Excelência, presidente Davi, que com muita firmeza, com muito carinho, conduziu um dos projetos mais polêmicos que o Senado já discutiu. E apesar de todos os pesares, o Congresso faz a sua parte. Já vi, como eu falei a primeira vez, governos terem uma relação muito mais próxima com o Congresso Nacional. Presidente respeitando parlamentares, ministro respeitando parlamentares. E hoje nós estamos demonstrando que não há nenhum tipo de necessidade que o Congresso se oponha às reformas que o Brasil precisa. Por isso, senhor presidente, parabéns pela condução desse projeto tão importante para o Brasil. Está encerrada a votação. Antes de proclamarmos o resultado da votação, eu gostaria de rapidamente registrar e agradecer a presença, em nome do ministro da Economia, ministro Paulo Guedes, que vem ao plenário do Senado Federal em sinal de respeito a essa casa, em sinal de reconhecimento a esta casa, e em nome do ministro Paulo Guedes, cumprimentar toda a sua equipe, ministro. O Senado da República, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, enfrentou este ano uma das matérias mais difíceis, mas ao mesmo tempo mais importantes para a nação brasileira. Vários senadores, em todos os momentos, debateram essa matéria na Câmara dos Deputados, na sua votação lá na Câmara dos Deputados e hoje na sua votação aqui no Senado Federal. Muitos atores fundamentais para a construção do consenso, uma busca permanente do entendimento, da conciliação. A conciliação que os brasileiros esperam desta casa, do governo federal que Vossa Excelência representa hoje aqui no Senado Federal como ministro do Estado. Trabalho fundamental de muitos atores. Todos os senadores e senadoras se envolveram pessoalmente na discussão dessa matéria e mostraram, ministro Paulo Guedes, para o Parlamento e para o Brasil as suas opiniões, o seu ponto de vista e aperfeiçoaram, sem dúvida nenhuma, esta matéria, fazendo com que essa matéria possa ser votada em um momento importante na história nacional, corrigindo alguns equívocos e fazendo justiça social com aqueles que mais precisam de todos nós. O Brasil hoje, com esta votação, nós vamos abrir o resultado, mostra grandeza. O parlamento brasileiro mostra maturidade política, mostra responsabilidade. Senador Tasso Gereissati, presidente Simone Tebet, em nome da presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e em nome do senador Tasso Gereissati, relator da matéria, eu quero abraçar todos os senadores, todas as senadoras. Senadora Simone, na Comissão de Constituição e Justiça, conduziu com pacificação e com equilíbrio a votação desta matéria. O senador Tasso Gereissati teve a humildade de ouvir a todos. Participou de dezenas e dezenas de reuniões, tentando aperfeiçoar um texto e que nós todos pudéssemos entregar para o Brasil uma reforma, um ajuste nas contas do Estado brasileiro, que possa dar capacidade de investimento para as próximas gerações e um país melhor para todos nós. Eu quero lhe cumprimentar, ministro. Eu poderia falar tudo que nós vivemos para chegarmos até aqui, mas a palavra que pode resumir todo o esforço é compromisso do Parlamento brasileiro, compromisso do Congresso Nacional com a pauta do país. O Parlamento brasileiro, independente de diferenças partidárias, porque na tramitação dessa matéria, ministro,
Parlamentares de oposição a essa matéria construíram um entendimento nos prazos, na relação institucional, na relação parlamentar. E em nome do senador Fernando Bezerra, líder do governo, que foi também um grande lutador, eu quero dizer ao governo que o Congresso Nacional cumpre com as suas responsabilidades. O Parlamento brasileiro entrega a maior reforma da Previdência da história desse país para o Brasil e para os 210 milhões de brasileiros. E todos nós, independente do voto sim ou não, sabemos da importância da votação desta matéria hoje. Rogério, deputado Rogério Marinho, muito obrigado pela relação de conciliação que Vossa Excelência construiu com todos nós. Obrigado a todos os senadores pela paciência e hoje o Senado Federal demonstra grandeza com a votação dessa matéria. Parabéns a todos e a todas. Vou proclamar o resultado. Plim, plim. Votaram sim 60 senadores, votaram não 19 senadores. Está aprovado o texto base, ressalvado os destaques. Informo ao plenário que todos os destaques que votaremos em seguida se destinam a votar separadamente partes específicas do texto da proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, aprovado na Câmara dos Deputados. Quem votar sim, mantém o texto na proposição. Quem votar não, o exclui. Informa ao plenário que para o texto destacado ser mantido, o sim deverá ter 49 votos. Em todos os quadros... Muito bem, o Senado Federal acaba de aprovar aquilo que o seu presidente Davi Alcolumbre chamou de a maior reforma da Previdência da história deste país, pelo placar de 60 votos a favor e 19 contra, ressalvados os destaques que serão votados a partir de agora. Momento histórico para a economia brasileira, Augusto Nunes. E entre tantos responsáveis por isso, e o Davi Alcolumbre ali ressaltou várias responsabilidades, como a do próprio ministro Paulo Guedes, que está em pé atrás dele na mesa diretora, a Jovem Pan também defendeu desde o começo. Sem dúvida, eu acho que não é da nossa natureza ficar louvando coisas que envolvem a empresa em que trabalhamos, mas é preciso, sem a menor dúvida, registrar a iniciativa do grupo Jovem Pan, que começou que desencadeou esse esforço em favor da aprovação da reforma da Previdência, quando a reforma da Previdência era tida como a mais impopular das reformas, quando parecia praticamente impossível aprovar neste ano a reforma da Previdência, porque muitos deputados e muitos senadores diziam que era desgastante demais aprovar essas medidas aí no Brasil, que isso resultaria no fracasso eleitoral num fracasso eleitoral na disputa pelo voto seguinte, e nada disso aconteceu. Ao longo dos meses, a Rádio Jovem Pan ouviu centenas, né, Felipe? Exatamente, especialistas, empresários, personalidades, fora todos os ouvintes, espectadores que também mandaram mensagens dando a sua opinião sobre essa reforma tão importante para o futuro do Brasil. E eu percebi que a Jovem Pan tinha atingido seu objetivo, que nada mais era do que contribuir para que o Brasil melhorasse, ficasse mais moderno. Eu percebi isso num dia particularmente emocionante para qualquer jornalista, que foi o dia em que ocorreu aquela manifestação popular em favor da reforma da Previdência. Foi a primeira vez que isso ocorreu no mundo. E naquele momento, qualquer deputado mais sensível, qualquer senador menos indiferente à realidade, todos eles perceberam que acabara aquela mística, né? Aquela bobagem
de que votar na Previdência resultaria na derrota eleitoral na eleição seguinte. Nada disso. Quem votou na Previdência vai crescer eleitoralmente, politicamente, porque mostrou que pensou no Brasil. Então, esse é sim um momento histórico. E o texto base prevê uma economia de 800 bilhões de reais em 10 anos. Só que esse valor ainda pode sofrer uma redução de mais de 200 bilhões de reais nessa votação dos destaques. A gente vai acompanhar, torcendo para que a redução seja o menor possível, de preferência nenhuma, para que as contas públicas do Brasil fiquem mais saudáveis, Maria Trindade? Pois é, agora concluir aí os destaques, isso será uma votação rápida, né, e partir para a promulgação. Por ser uma emenda à Constituição, não haverá a sanção do presidente, e o presidente Jair Bolsonaro nem estará aqui se houver mesmo a promulgação ainda nesta semana, como pretendem aí os líderes e o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre. Sobre, Augusto, a participação da Jovem Pan nesse processo, eu queria dizer que nós estamos fazendo história. Foi um ato de coragem, um marco na comunicação do Brasil, um apoio assim, diante de uma realidade. Não se pode deixar uma humilhação tão grande para um governante, seja ele prefeito, governador ou presidente da República, ser eleito para administrar uma folha de pagamento e uma folha de aposentadoria, porque está assim. Alguns estados e municípios e parte importante da União recebe o dinheiro da arrecadação de impostos, paga a folha de pagamento, a aposentadoria, que cresce de uma forma vegetativa muito rápido, né? E pronto, acabou o dinheiro. E aí? A União acaba criando déficit, criando empréstimos, né? Mas estabilidade, né? Então, esta é a confirmação. Não foi desgaste para deputados e senadores votar esse projeto. E exatamente manifestações e a atuação da Jovem Pan que acabou provocando essa mudança, uma mudança importante no conceito. A reforma da Previdência é uma forma de independência para o Brasil. É isso aí. O presidente Jair Bolsonaro, claro, tem o mérito de ter escolhido o Paulo Guedes, ministro da Economia, que comandou muito bem essa equipe econômica, com a qualidade dos secretários da Previdência, Rogério Marinho, e também do Bruno Bianco. Ambos vão dar entrevistas aqui à Jovem Pan sobre essa aprovação. É uma vitória do governo, sim, mas é uma vitória, claro, dos brasileiros que esperam que o governo possa gerir essas contas públicas de uma maneira a entregar um resultado melhor para toda a população. A Jovem Pan fica muito satisfeita de ter sido parte desse processo, assim como tantas outras pessoas que atuaram intelectualmente, culturalmente, politicamente e no mundo empresarial também para que isso acontecesse.